Cumprimentamos a você, acadêmico matriculado do curso de História Medieval. É sempre uma alegria muito grande poder voltar a conversar com você sobre esse período que se iniciou no século V e terminou no século XV. 1000 anos de história para a gente viajar nesses labirintos da cultura, da sociedade, da política, das crenças, enfim, do mundo medieval. Eu espero que você esteja bem e que a gente possa hoje pensar um pouco sobre a arte medieval, né? A literatura desse período e como, né, essas manifestações artísticas elas criaram o mundo medieval, né? A visão de mundo do medievo a partir da arte, da literatura. E, finalmente, a gente conversa sobre como tudo isso influenciou a, a sociedade medieval, né? A gente precisa inicialmente pontuar que a teologia cristã, os ensinamentos bíblicos e todos os dogmas criados pela Igreja Católica, eles tiveram um impacto muito grande nas artes, na literatura e na estrutura da organização da sociedade, né? E aí, as representações, elas emergem do real, mas, ao mesmo tempo, né, o real que faz emergir as representações, elas ganham força. As representações, elas influenciam o real. Elas se originam do real, né, do mundo real, mas elas dão representatividade a esse mundo. Portanto, a maneira como as pessoas entendiam seu lugar no mundo, né, seu território, seu espaço, sua cultura, suas relações, a forma como as instituições sociais se organizam, né, elas têm essa relação do real com as representações do real. A arte, a literatura, a arquitetura, ela tem essa relação de troca do real com aquilo que se representa do real. Então, nós começamos com essa bela imagem da arquitetura românica. Percebam a robustez das paredes, né? Os arcos arredondados, a planta sempre em forma de cruz latina, essa força, né? Essa autoridade da igreja medieval que aparece nas igrejas românicas. Geralmente elas tinham torres, né? Torres imponentes, né? Poucas aberturas, você percebe que eram mais fechadas, né? As igrejas sempre vão evocar esse sentimento de espiritualidade. E a arquitetura românica, ali, século XI, século XII, ela está surgindo, né? E vai trazer esse panorama medieval da arquitetura. Logo depois, aparecem as catedrais góticas. Elas são, né, de uma lindeza absoluta, né? Essas torres super esguias, né? Esses arcos em ogivas, né? Janelas enormes, né? O gótico conduz, né, aos céus, ele toca aos céus, né? São construções realmente majestosas e que simbolizavam exatamente essa aspiração do medievo pelo divino, pela grandiosidade de Deus. Como disse nas aulas passadas, há algo muito encantador nas catedrais, né? A sua imponência, aquilo, né, ela inspira, na verdade. E dentro dessas catedrais, você tem, ou nas suas janelas, você tem os vitrais, né? Olha que coisa mais linda, né? Verdadeiras obras de arte, né? Sempre educativa, né? Uma educação espiritual, né? As imagens são muito simbólicas, né? O vidro colorido do medievo realmente é algo absolutamente encantador.
é um espetáculo, né? Os vitrais são espetáculos à parte, né? Que filtram a luz do sol, né? E criam uma atmosfera mística, claro, convidando as pessoas à contemplação, enfim, a vida de Cristo, a vida dos santos católicos vão aparecendo, né, nesses vitrais de forma muitíssimo bela. Ah, como disse antes, né, eu vejo os vitrais como um espetáculo à parte. Né? Contracenando, né, com essa arquitetura do mundo medievo, você tem a literatura medieval. Né? Olha que cavaleiro magnífico, né? Que imponência, né? Mesmo estando numa idade não tão jovial, né? Ele ainda impõe, né? Essa relação do cavaleiro com o poder, né? Com o reinado, enfim. A literatura medieval vale a pena mergulhar nela. Né? É claro que há uma influência muito grande da oralidade. Né? A literatura medieval ela é transmitida, né, de geração a geração. Muitas obras são anônimas. Aliás, o anonimato, né, o coletivo, é uma das características culturais da Idade Média. E a literatura abordava quase sempre temas religiosos, mas também temas épicos, né? As epopeias, né? O mundo medieval é um mundo belicoso, é um mundo guerreiro, e isso vai ser retratado na literatura medieval. E o amor cortês, né? Tristão e Isolda realmente parte da literatura medieval e você precisa ler, né? O amor cortês, o amor proibido, enfim, a perspectiva amorosa, né, presente na literatura medieval, nos romances medievais, realmente é algo encantador. Né? Aliás, o Ariano Suassuna, aqui no Brasil, se inspirou muito nos medievos. Né? A Pedra do Reino, e outros, né, outros produtos culturais do Ariano Suassuna tem essa inspiração, né, na literatura medieval. Quem não gostou do Alto da Compadecida, né, e de tantas outras obras? Ariano Suassuna não era um medievalista, mas era um amante da Idade Média e um grande literato brasileiro. Só para você pensar um pouco na influência da literatura medieval em grandes obras da contemporaneidade. Né? Entre, né, a cavalaria, o amor cortês e a vida monástica, né, estão os temas mais recorrentes da Idade Média e sempre refletindo os valores e a visão daquela época. Né? Entre esses contos, né, você tem as narrativas dos santos, né? A geografia medieval. Aliás, se você quiser ler o São Luís, de Jacques Le Goff, realmente é um texto incrível, né? Daqueles que guerreiros, cavaleiros, homens de guerra, que se tornaram santos, que foram, né, beatificados pela cultura medieval, por sua honradez, né, pelos seus valores nobres, né? Enfim, a geografia medieval ela tem inclusive um papel fundamental na formação da cultura medieval, né? Porque as histórias da Bíblia, as histórias dos santos vão servir como modelo e vão reforçar os valores cristãos na Idade Média. Então, é um convite a você, né, a ler os romances medievais para você conhecer melhor. Aliás, é preciso dizer que a literatura ela abre portas para o historiador. Né? A literatura moderna, pós-moderna, a literatura da atualidade, ela é uma literatura que foi reputada como uma importante fonte para que você entenda o mundo social, cultural, enfim, nuances da política, da economia de uma época. Né? A literatura não tem a obrigação com a verdade,
mas como uma das representações culturais de uma época, ela vai fornecer subsídios importantes para que você entenda aquela época. Vale a pena, como historiador, você buscar apoio na literatura, né? E aí, pensando nisso, né, você tem esse slide que fala dos trovadores medievais, esses poetas, esses músicos, né? É preciso pensar uma coisa: a Idade Média é uma idade de festa, né? É, aquele estigma de uma idade sombria, né, sorumbática, triste. Não. A Idade Média é uma idade alegre, né, uma idade de muita vida, né, de festa. Né. Há uma abordagem do Mikhail Bakhtin que retrata esse clima de festa em situações que a historiografia anterior, né, naquela ideia de que era pecado sorrir, né? Porque em alguns setores dos clérigos medievais se tinha a ideia de que você pode chorar, porque Jesus chorou, e a Bíblia não fala que Jesus deu uma risada. Portanto, dar uma risada, você pode pecar dando uma risada. Mas isso é circunscrito, né, àqueles ascetas, aqueles monges que viviam, né, isolados da sociedade, embora, né? Outro dia eu estava vendo uma imagem muito interessante de uns monges com muita alegria, né? Tomando vinho, se alegrando, né? Enfim. Mas os trovadores medievais, eles eram poetas, né? Que cantavam canções de amor, né? Na língua do povo, né? Canções que expressavam saudade, paixão, sofrimento, né? Um pouco de sofrência, né? Como dizem os sertanistas, sertanejos da música brasileira, né? Mas essa paixão, esse sofrimento amoroso vai, inclusive, influenciar a poesia lírica da Europa. Então, e claro, o amor cortês, né? O amor entre um cavaleiro e uma dama, né? Novamente, eu sugiro a leitura de Tristão e Isolda, que é bem interessante. Mas há muita bibliografia e filmografia que pode ajudar você. Sequenciando essa viagem sobre o mundo cultural medieval, eu quero falar de algo que particularmente me encanta. Né? Você já escutou um canto gregoriano? Aliás, existe uma mixagem de cantos gregorianos com um pouco de música moderna. Porque o canto gregoriano em si ele não tinha instrumentos, né? Uma música monofônica, né? Mas se você não curte o canto gregoriano, eu aconselho você a ouvir um pouco pensando no mundo medieval, nas catedrais medievais, no ambiente religioso e espiritual da Idade Média. São cânticos de grande beleza, né? Simples, né? E que criavam aquela atmosfera de devoção e espiritualidade. Né? Eu duvido que um professor de história que leve canto gregoriano para a sua sala de aula não conduza os seus alunos a pensarem, né, nesse mundo medieval. Quem dera pudéssemos aqui ter aquele fundo musical gregoriano agora, mas você pode colocar aí no seu celular, no seu computador, e você vai, além de ouvir a voz oficial da Igreja Católica, né, você pode, junto com essas imaginárias celebrações litúrgicas do mundo medieval, elevar suas orações, né, unindo-se aos céus. Vale a pena fazer uma experiência dessas, né, para que você possa sentir o clima do canto gregoriano que acontecia nas catedrais. Belíssima, né? A cultura dos medievos. Bom, e aí a gente pode, né, quando pensa na literatura, né, medieval, pensar nesses romances, né, que forjaram a identidade europeia. Né? Além do aspecto religioso, né, você tem a literatura elevando, né, a imaginação do medievo
né, e criando a sua própria identidade. É interessante esse exercício teórico, né, de pensar como os elementos culturais de um povo vai, ao longo do tempo, forjando a sua própria identidade. Então, a questão da honra, da lealdade, da coragem, né, que ressoa até os dias de hoje no mundo europeu, advém, né, desse mundo idealizado, né, da cavalaria e dos romances medievais que encheram, né, preencheram o imaginário europeu, claro, influenciando a todos, né, mas a nobreza com aquela postura, né, de heroísmo, né, realmente advém, né, parte disso da literatura, e isso, até hoje, nós temos muita influência dessa cultura e dessa postura na Europa e, claro, influenciando o resto do mundo. Entre tantos, né, só para ilustrar aqui, né, os romances arturianos, né, as aventuras de heróis, cavaleiros, em busca da glória, em busca da honra, né? Lancelot. Quem não conhece Lancelot, né? São histórias com elementos fantásticos, né, que moldam a visão romântica do amor, da amizade, né, da lealdade e da bravura, né? Você com certeza já ouviu falar nos Cavaleiros da Távola Redonda, né? O mito incrível, né, do rei Arthur, né? Muito sábio, muito corajoso com seus cavaleiros, né? Enfim, a ideia, né, de, de buscar uma sociedade mais justa, mais equitativa, né, advém, né, dessas manifestações culturais, e esses valores, com certeza, foram internalizados, moldando, né, o caráter das nacionalidades europeias, e, claro, todo mundo era influenciado por isso. Né? Os cavaleiros da Távola Redonda, unidos, né, um código de honra, né, buscando aventuras, né? Enfim, realmente, nessa aula de hoje, esses links, né? Essas pontes com a cultura medieval, deve elevar o seu espírito, para que você possa buscar o conhecimento e nessa perspectiva da beleza, da grandeza, da riqueza do período medieval. Vamos passar muito rapidamente aqui, né? A arte medieval, ela tem uma influência que é mais histórica, né? Vou ser rapidinho aqui, né? Você tem uma influência bizantina inicialmente, mas ela se prolonga durante toda a Idade Média, né? As figuras estilizadas, né? Essa tridimensionalidade, né? O uso de cores vibrantes, é uma característica do período bizantino. Depois você tem uma influência dos carolíngios, né? Embora a influência bizantina continua, mas você tem as esculturas, a metalurgia muito forte nesse período. Há uma influência, portanto, de Roma também, é claro, né? No Império, o Sacro Império Romano Germânico, né? Tinha esse hibridismo, né? Essa mistura de culturas. Aí você tem o início, né, das transformações, onde aparecem, né, as grandes catedrais, as abadias, né, as esculturas com representações bíblicas, né, o Apocalipse presente. Né, essa é uma época em que o Apocalipse estava muito presente. E como a gente viu naquela imagem, os arcos arredondados, uma fusão aí da arte bizantina e da arte carolíngia. Né? Você tem o estilo gótico, né, que é um outro estilo, embora influenciado pela arte românica, mas, como você viu na imagem, né, aquelas catedrais, né, muito altas, com muito vidro, muito vitral, muita luz, né, vai sequenciando na arte medieval, e, finalmente, quando nós estamos no fim da Idade Média, você tem essa influência, né, essa tendência renascentista, aparece muita pintura a óleo, né, a pintura usando a perspectiva, e, logicamente, que os italianos têm uma influência muito grande nesse período.
Então, você tem aí uma rápida viagem, né, nessa, nesse esquema didático para você entender a trajetória da arte. Mas muito rapidamente, serve mais como um esquema de estudo para você situar a arte em cada período. Mas é crucial a gente entender o seguinte: os estilos artísticos medievais eles não ocorrem de forma linear, né? Apesar que os slides seguintes apontam para essa linearidade, só para você se situar historicamente, mas a arte românica e gótica, por exemplo, elas vão coexistindo, né? A arte medieval ela tem uma influência regional, né? Há estilos específicos para cada região. É claro que a grande força motriz da arte medieval é a Igreja Católica, mas há outras influências, né, que vão se imbricando, né, se misturando, né? Há uma relação entre arte e poder, sem dúvida. Né? O poder político, o poder religioso está ali presente, mas isso aí acontece em qualquer período do mundo. Né? Os reis, a igreja, os senhores feudais precisavam transmitir suas mensagens ideológicas. E é aí que você tem, né, a construção da arte nesse período. Ok? Vamos, então, a partir de agora, tentarmos entender, né, os reflexos dessa cosmovisão medieval, né, na sociedade. Vamos pensar no servo feudal. Né? O servo feudal ele estava na base da pirâmide social, né? E a cosmologia medieval forneceu um arcabouço ideológico para justificar essa hierarquia. Né? Os servos eram trabalhadores da vinha do Senhor, né? A vinha que é símbolo da igreja, símbolo da sociedade, né? E representava essa ordem cósmica que Deus mesmo estabeleceu. Os servos cultivavam as uvas, serviam a Deus e aceitavam a sua posição social de terrível opressão como determinada pela vontade divina. Né? A submissão é um dever religioso. O cara tinha que, né, imaginar o seguinte: você vive mal aqui, mas quando você morrer, você vai ganhar o céu e lá não tem desigualdade nenhuma. E o servo acreditava nisso e aceitava a sua condição. Né? Logicamente, a igreja reforçava essa questão da humildade, e etc. Né? Os servos, como trabalhadores da vinha de Deus, se submetiam a isso, né? A compreender essa dinâmica é fundamental para a gente que estuda história, para entender as relações de poder, para entender as estruturas sociais na Idade Média. No slide seguinte, a gente vai pensar sobre os nobres, né? Os nobres. Dentro dessa perspectiva de visão, né? Numa sociedade que era vista como uma grande família, o rei era o pai de todos, a nobreza também, né, pegava um pouquinho disso, né? Cada senhor feudal governava suas terras, o pai de família criando, né, os seus filhos, os servos. Que horrível, né? Mas é isso mesmo. Essa rede de lealdade, de dependência mútua entre os diferentes níveis sociais, né, marca essa hierarquia como base da pirâmide social. Você tem o servo feudal e o senhor feudal. E o servo vai se submeter a isso, né? Porque como os reis recebiam de Deus, diretamente de Deus, a autoridade para governar, e você já deve ter aprendido um pouco sobre a teoria do direito divino dos reis, né? Ou seja, o rei tinha autoridade absoluta, né? E os nobres, por sua vez, eram considerados representantes do rei dentro do feudo. E eles tinham um poder quase absoluto sobre os vassalos, sobre os servos feudais, né? E isso, logicamente, a partir da ideia dessa hierarquia social rígida, divina. É Deus quem estabelece, é Deus quem determina. Você é servo porque Deus assim o quis. Sirva com alegria o seu Senhor. Então, os nobres se beneficiavam, né, dessa ideologia opressiva no mundo medieval. E os clérigos, no topo da pirâmide social,
né? 1% da população europeia, o único segmento da população europeia que dominava a linguagem erudita, que sabia ler e escrever. Essa da população, nem os reis, nem quase ninguém da nobreza tinha acesso à leitura. Então, os clérigos, eles no topo da pirâmide, né, eles eram considerados pontes entre Deus e o homem, mediadores entre o mundo terreno e o mundo celestial. Somente eles tinham o poder de administrar os sacramentos. Né? Se o cara fosse morrer, o padre é que vinha dar a extrema-unção, mas se alguém nascesse, era o padre que vinha batizar. Então, se alguém pecasse, era o padre que perdoava através da confissão. Então, os padres tinham o poder de perdoar pecados, de ser mediador, interceder junto a Deus pelos fiéis. Então, essa condição de intermediário de Deus, né, ou intermediário entre Deus e os homens, consolidava o papel dos clérigos na sociedade medieval e dava a eles essa condição, né, de domínio ideológico. Você já viu um pouco na aula passada do poderio econômico da igreja, que dava independência a ela de agir, independente dos poderes temporais, independente da política, né? Enfim, e essa questão ideológica fazia com que os nobres, né, eles tivessem tanto desejo de se tornar um clérigo, né, porque eles sabiam da importância disso, né? E a gente pode dividir aqui, né, pensando nos clérigos, o alto clero, o baixo clero, né, o clero regular, o clero secular. Esses detalhes você vai vendo aí nas suas leituras, né? Mas o clero regular, né, que vivia separado, que vivia estudando, que vivia em clausura, que vivia, né, nos mosteiros, nos conventos, né, os monges, as freiras, enfim. E tinha o pessoal que estava no meio do povo, né? No meio do povo, sofrendo com as pessoas. O padre, né? O baixo clero, de um modo geral, vivia as vicissitudes e os problemas que afligiam aquela sociedade. E aí a aula tinha que ser muito maior para a gente poder fazer uma abordagem sobre, né, como a cosmologia medieval conduziu o comportamento da mulher, integrou a mulher. A mulher era vista como inferior ao homem, né? As crenças religiosas e filosóficas determinavam a mulher essa condição. Deus, os anjos, o homem e a mulher. A mulher está abaixo de tudo, né? Ainda associada ao pecado original, aí, amigos, né? Era culpada do pecado, suscetível aos demônios, né? Havia uma cultura que é loucura contar segredos às mulheres, né? Ela tinha a função de procriar, de cuidar da família, né? É claro que isso vai mudando, né? Ao longo da Baixa Idade Média, isso vai mudando. A mulher da nobreza, né? Muitas vezes tinha uma vida luxuosa, embora a sua influência fosse limitada. As burguesas participavam dos negócios dos maridos, tinham mulheres que eram comerciantes, né? E as camponesas trabalhavam no campo, né? Enfim. Mas a mulher sofria muito preconceito, né? A figura da bruxa associada, sobretudo às mulheres idosas, mulheres solteiras, às viúvas, né? Tanta perseguição se fez à mulher que relacionava ela com a magia negra, né? Mas é preciso pensar o seguinte: a Idade Média também foi palco de mulheres incríveis, né? Mulheres que avançaram, ultrapassaram os limites sociais e deixaram sua marca na história, né? Eu sugiro a você a biografia, por exemplo, de Hildegard Thebern. Essa mulher era uma monja, né? Hildegard Thebern. Meu inglês não é tão bom assim, mas dá para você entender aí. Ela foi uma monja beneditina, lá na Alemanha. Foi uma enciclopédia ambulante. Ela foi compositora, foi filósofa, foi mística, foi médica. Olha, alguns historiadores dizem que os escritos da Hildegard, eles sobre medicina e ciência natural, eles a colocam como uma das primeiras mulheres a fazer observações científicas detalhadas.
No âmbito político, você certamente já escutou falar de Eleanor de Aquitânia, né? Rica, poderosa, foi rainha, esposa de Luís XII, depois, isso na França, né? Foi rainha depois como esposa de Henrique II na Inglaterra, ajudou poeta, artista, os trovadores, né? Mulheres incríveis, né? Joana d'Arc, essa é mais conhecida, né? Uma camponesa, né? Uma camponesa visionária, liderou o exército francês, né? Travestiu-se de homem, entrou na guerra, inverteu o curso de uma guerra. Enfim, as mulheres, elas realmente tiveram um papel importante na Idade Média, né? E sequenciando aqui, já indo para o final da aula, né? A gente pode pensar um pouco sobre a moral, né? A sexualidade na Idade Média. Um tema muito complexo, né? Essa coisa do corpo, alma, do corpo, seu cárcere da alma, né? Colocava a sexualidade na esfera do pecado, enfim, né? Mas a prática, com certeza, muitas vezes divergia da teoria, né? A nobreza tinha mais um pouco de liberdade, se desviava um pouco da norma da igreja. Os camponeses ali, né, pressionados pela comunidade, pelo clero, estava mais vigiado, né? Mas adultério, prostituição. Eu recomendo, inclusive, um texto que é uma tese que foi orientada por George Deby. O cara falou sobre a prostituição na Idade Média. É interessante pensar os prostíbulos medievais como casas públicas, né? Mas a igreja pressionava muito, né? Olha, é o seguinte, no Natal você tem que ficar 30 dias sem fazer sexo. Na Quaresma, 40 dias sem fazer sexo. No Pentecoste, também mais 40, 50 dias sem fazer sexo. Não faça sexo no domingo, que é o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Nas quintas e sexta-feira não pode fazer sexo, porque é um período consagrado à comunhão, à preparação para a comunhão, né, no domingo. Nos dias dos santos, nada de sexo, né? Enfim, depois do parto não dá para fazer sexo, 40 dias de dieta, né? Nos dias de menstruação não pode fazer sexo, durante a gravidez não pode fazer sexo, na amamentação não pode, imagina, né? Enfim, havia muito cerceamento, né? A sexualidade é sempre um tabu, e sobretudo numa sociedade mais religiosa, ela se torna um tabu terrível, né? Mas, enfim, há muita coisa que a gente pode pensar sobre a cultura medieval, né? E eu vou parar por aqui, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. A partir da próxima aula, a gente vai para o materialismo histórico, viu? Economia medieval, estruturas sociais, relações sociais, né? Vai ser materialismo histórico e vai ser muito bom. Até agora a gente migrou, né, para essa perspectiva da história cultural, mas na próxima aula a gente vai voltar, não necessariamente na próxima aula, mas nas duas últimas aulas, ok? Um abraço para você, bons estudos e que você possa se divertir. Saudações medievais.